tenho desfrutado algo muito profundo do Espírito. E eu quero muito que os irmãos experimentem o que eu estou experimentando. A minha esposa, que está comigo 24 horas por dia, praticamente, salvo os dias que eu saio para pedalar, para correr, ou para resolver alguma coisa na várzea, ou quando ela vai atender. Mas nós estamos juntos praticamente o tempo todo. E ela tem visto. E, irmãos, o Espírito Santo, ele é real, cara. Como falei semana passada, é uma pessoa, ele é real. Ele é mais real do que o que os teus olhos podem ver. Acende aqui, bem, por favor. Ele é mais real do que aquilo que os seus olhos podem ver. E às vezes nós ficamos aquém disso tudo, cara. E achamos que Deus ou uma atmosfera espiritual só está na igreja. Mas não está. Jesus disse que o Espírito Santo está onde, irmãos? Ele disse que o mundo não pode receber e nem o conhece. João capítulo 14, lembram disso semana passada? Mas ele está em vós. Ele está aí, cara. Se você não tem sentido, se você não tem pegado isso, olha para dentro. É um tempo de interiorizar a sua visão, de colocar ela para o lado de dentro mesmo, e ver esse Espírito que está dentro de você. E se de repente você tem se sentido tão frio espiritual, ou tem vivido uma vida de pecados que você se sente o mais desprezado e miserável ser da face da terra, deixa eu te falar uma coisa e trazer de volta o que falei semana passada. No início da criação, Deus soprou o seu interior dentro do interior do homem. Não sei se você está entendendo isso. Para os judeus, aqui para nós, né, quando o neném nasce, né, a enfermeira ou o médico pega pelos pés assim, dá um tapinha nas costas, no bumbum, né, então o neném começa, mas não precisa dar tapinha. Para os judeus, esse momento do nascimento é como Elohim no dia da criação e da formação do homem. E quando o neném dá o seu primeiro suspiro, o seu primeiro choro, o seu primeiro grito, é como se Elohim estivesse soprado o seu interior dentro do interior daquela vida que acabou de nascer. É o Ruach, o power de Deus, o Espírito de vida. E Ele está aí dentro de mim e de você. Precisamos fundir, né, como falamos semana passada, fundidos ao Espírito, fundirmos esse Espírito de vida, essa centelha divina que Deus colocou dentro de cada ser humano, fundir isso com o Espírito Santo. E Ele é real. Se você está vivo, respirando, é porque alguém espiritual colocou vida, um Espírito dentro de você. Agora, é tempo de fundirmos esse Espírito de vida com o Espírito Santo, aquele que é a terceira pessoa da Trindade. E em Atos, no capítulo 1, nós vemos algo acontecendo, porque Jesus tinha sido crucificado, morto e ressuscitou. E após ter levantado da morte, Ele aparece aos discípulos e fica com os discípulos após a sua ressurreição por um período de 40 dias. E nesse período Jesus vai falando algumas coisas com eles. E antes de Jesus ser levado aos céus, antes de Jesus ser assunto, né? Antes da ascensão, antes dele subir, Ele deu algumas direções. E nós vamos ler aqui, podemos ler a partir do versículo 3, que nos diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes
por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Versículo 9: tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Vamos parar aqui. É algo interessante aqui, porque Jesus dá um direcionamento: fiquem em Jerusalém. Isso pode ser algo comum para nós, mas Jerusalém é o que, irmãos? Jerusalém é um lugar de morada, de habitação do Eterno. Jerusalém é um lugar de adoração, tanto que uma vez ao ano Abraão subia a Jerusalém para adorar. Isaac subia para adorar, e todas as famílias. Vemos um evento acontecendo, que é o prodígio de Ana, sendo uma mulher estéril. Ela recebe uma palavra de que ela teria um filho, porque ela orava. Ali o sacerdote achou que ela estava embriagada de vinho, de bebida forte, mas ela estava derramando a sua vida diante de Deus. E o Espírito Santo, como nós lemos semana passada, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, estava gemendo através daquela mulher, até que Deus então concede, e ela então dá a luz a Samuel. Mas isso aconteceu em um tempo que seu marido subiu a Jerusalém para adorar. Preste atenção aqui comigo. Jerusalém é o lugar de habitação do Espírito, e eu e você devemos ser e podemos ser uma Jerusalém ambulante, uma Jerusalém espiritual, uma Jerusalém para as nações, para a terra, um lugar de habitação do Espírito, porque o próprio apóstolo Paulo nos diz que é para nós cuidarmos do nosso corpo, que o nosso corpo é o que? É casa, é templo, é morada do Espírito Santo. Nós podemos ser essa casa, podemos ser essa habitação do Espírito. Mas nós precisamos estar em Jerusalém e permanecer em Jerusalém. Na carta aos Efésios, Paulo fala: vocês que são do Espírito, andai também em Espírito, permaneçam em Espírito. Permanecer em Jerusalém é, irmãos, abrir mão de tudo aquilo que você pensa, sonha, por aquilo que você espera. É um tempo de espera, é um tempo de ficar e de permanecer. Jerusalém é esse lugar. E mais um pouco aqui nós vemos que os discípulos começam a interrogar a Jesus, querendo saber quando isso iria acontecer. E Jesus fala para eles o que? Ei, não adianta vocês ficarem querendo saber, porque o meu Pai já estabeleceu todas as coisas. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Poder, irmãos.
poder. Sabe quando você coloca o dedo no disjuntor e tudo acende? Isso é poder. Se essa chave não virou em mim e em você, nós não recebemos o poder. E isso é um sinal de que nós estamos distantes do Espírito. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós achamos que ainda irá demorar demais. Ou achamos que sabemos o tempo. E então nós damos prioridades a outras coisas. Esse é o fato. Às vezes, muitas coisas não acontecem em nossas vidas porque as nossas prioridades são erradas. Tem uma frase que eu gosto de dizer que é: diga-me quais são as tuas prioridades, que eu te direi onde você irá chegar. As nossas prioridades nos levam para algum lugar. E quais têm sido as nossas prioridades, cara? E os discípulos estavam perguntando. E muitas vezes nós pensamos assim: ah, cara, eu vou para a igreja nada. Ah, semana que vem eu vou. Aí chega semana que vem, semana que vem eu vou de novo. Aí chega na outra, eu vou na outra semana. Porque nós colocamos prioridades em outras coisas, em outros momentos, do que desfrutar do Espírito. Agora deixa eu dizer algo para você, cara. Será que nós somos tão espirituais de termos o Espírito Santo constantemente nas nossas vidas e estarmos em um ambiente de adoração, em um ambiente de comunhão com o Espírito todos os dias das nossas vidas? Porque, irmãos, não estou aqui querendo jogar peso em ninguém, mas as prioridades de alguns mostra o caminho de dor que irão encontrar. E depois não adianta querer Deus, cara. Você vai ter que viver o processo. Sabe por quê? Não é porque Deus é ruim. E nem por Deus ser justo. Mas é porque as nossas prioridades nos levam a cavar buracos para nós mesmos cairmos dentro deles. E então teremos que viver as consequências e os processos. Foi assim com Davi, não foi? E com tantos outros. Ter uma vida, irmãos, mergulhada no Espírito requer de nós renúncia, abrir mão de prioridades que nos afastam de Deus. Quando eu estava trabalhando no McDonald's, tinha dinheiro, tinha plano de saúde, plano dentário, seguro de vida, tinha auxílio funerário para mim, para os meus sogros, para minha mãe e para o meu pai. Mas, irmãos, enquanto eu estava lá, construindo uma pirâmide para Faraó, dentro do meu coração estava queimando: Deus, eu quero a tua presença, eu quero estar na tua casa, Senhor. E muitas vezes num domingo à noite como esse, eu via pessoas da igreja que eu fazia parte indo lá para comer um hambúrguer na hora do culto, cara, enquanto Deus tinha um banquete espiritual para saciar a fome daquela pessoa. E eu doido para estar na casa do Senhor, doido para estar ali, cara, adorando junto com os irmãos, recebendo a palavra. Quantas e quantas vezes eu cheguei em casa após o trabalho de madrugada e me ajoelhava do lado da minha esposa chorando, falando: Deus, eu não quero mais isso para minha vida, Senhor. Eu quero sair daquele lugar, Deus, me ajuda, Senhor. E Deus foi me mantendo ali, me mantendo ali. Quantas vezes eu chegava em casa, irmãos, a Raquel via, ajoelhava, deitava às vezes no chão da sala, chegando de manhã em casa, com um estresse elevadíssimo, porque tudo aquilo, irmãos, estava me abençoando financeiramente, sim, mas estava me distanciando cada vez mais do propósito, e me distanciando cada vez mais de Deus, irmãos, porque eu só trabalhava e dormia. Mas eu colocava prioridades na minha vida. Saía do meu plantão
9 da manhã, em Vila Valqueira, ia correndo com o carro para a igreja, porque o nosso culto lá era de manhã. Poderia ir para casa dormir, como muitos fazem, cara. Colocam o seu cansaço na prioridade. Ontem eu disse uma frase aqui: quando eu morrer eu descanso. Porque eu falei assim: caraca, pastor, não para. Eu falei: cara, quando eu morrer eu descanso. Eu sou assim em casa também, minha esposa vê. Quando eu morrer eu descanso. Porque a minha vida, cara, não é para mim, cara. Nós precisamos entender isso. Aqui tudo é passageiro, cara. E se não for para eu dar tudo, eu prefiro não dar nada. Júlio ontem falou algo aqui, sentado aqui. Lembra, Júlio? Posso repetir? E nós estávamos conversando aqui, falando, né? E a Júlia disse: eu vejo que se não for para o pastor, no caso falando para mim, não for para o pastor fazer com excelência, o senhor nem prefere fazer. Prefere não fazer. Porque se não for para eu dar tudo, cara, é melhor não dar nada. Sabe, chega de só molhar a ponta do pé no rio, cara. É hora de se entregar por inteiro e mergulhar e deixar o rio te levar, cara. É entender que você não é dono do seu próprio nariz, dono do seu próprio destino. Você até pode fazer o seu destino, mas pode ser que esse destino seja um destino paralelo àquele que você nasceu para ser, cara. Porque Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio, nos dá a liberdade de escolha. Nós podemos, sim, vou construir a minha vida, vou construir o meu destino. Mas pode ser que chegue lá no final, você não esteja suprido, satisfeito, saciado por inteiro. Jesus, Ele disse: por alguns momentos, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Sabe o que isso significa, irmãos? O suprimento da minha vida, o suprimento do meu ser, o suprimento do meu corpo é fazer a vontade do meu Pai. E ser cristãos é o que, irmãos? Apenas ser seguidor de Cristo? Mas deixa eu te dizer um negócio: quando você está seguindo alguém, você vai passar pelo mesmo caminho. Você vai pisar nos mesmos passos, nas mesmas pegadas. E nós fomos chamados não apenas para segui-lo, mas para sermos semelhantes a Ele. E como seremos semelhantes a Ele? Se colocamos outras prioridades, achando que o tempo, ainda não é agora não, cara. E não, a semana que vem eu vou lá na igreja e recebo um toque do Espírito Santo e fico na boa, fico feliz. E em contrapartida eu vejo outros irmãos aqui, cara, que estão, não apenas aqui, cara, mas em todos os lugares que passei. Irmãos que estão se dando por inteiro mesmo. Vocês vão ver, o mundo verá, as famílias verão onde é que esses irmãos vão chegar. Porque me lembro da minha esposa falando comigo. Porque em alguns momentos, irmãos, assim como vocês, assim como qualquer pessoa, eu penso em desistir, penso em desanimar, porque às vezes me sinto sobrecarregado. Sabe por quê, irmãos? Porque os campos estão prontos, mas os trabalhadores são poucos. Muitos são chamados para o trabalho, mas poucos escolhidos, porque quem decide ser escolhido somos eu e você, cara. Se nós decidirmos mergulhar as nossas vidas no Espírito, a única coisa que iremos querer é fazer a vontade do Pai, assim como Jesus. Não tem, cara, não dá. É tempo de morrermos e colocarmos prioridade. Se Jesus tivesse falado para os discípulos: sei lá, vão demorar ainda aí uns 70 dias mais ou menos, e o Espírito Santo vai descer sobre vocês em Jerusalém. Beleza, Pedro ia pegar sua rede, ia para o mar pescar, Mateus ia lá pegar sua banca, colocar no porto, né? Estou conjecturando aqui, como nós muitas vezes fazemos.
colocamos as nossas vidas, os nossos conceitos, aquilo que sonhamos, planejamos. Quantos projetos, irmãos, e planos já foram frustrados em nossas vidas? Quantos deram certo? Quantos deram errado? Ontem estávamos aqui conversando aqui, falando, né, com o João. Quantos, irmãos, projetos dão errado? Porque nós agimos pelos nossos próprios interesses e vontades, sem sondar o que está no coração do Eterno para as nossas vidas. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é isso? Serei achado de vós, diz o Senhor. Se não achamos, se não fomos achados dele, ou não achamos a Ele, é porque estamos buscando pouco, irmãos. Vamos continuar aqui. O fato é que Jesus aqui, ele traz duas profecias em uma só frase. Quando ele fala: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Ele traz a profecia de Joel à existência e traz a profecia de Davi. Há um Espírito a ser derramado, irmãos. E nós precisamos estar atentos, abertos. E de uma vez por todas, cara, decidir mergulhar de uma vez. Existem coisas grandes para nós vivermos no Espírito. E pode ser que você já tenha vivido grandes coisas no Espírito. Mas deixa eu te dizer um negócio. O Senhor, o Espírito, é uma fonte inesgotável, que não para. Tem coisas novas, tem coisas maiores, tem coisas mais profundas para vivermos e experimentarmos. Atos capítulo 2, versículo 1. Atos 12, versículo 1. Chegando o dia de Pentecoste, vou ler até o 4, tá, João? Estavam todos reunidos num só lugar. Que lugar era esse, irmãos? Jerusalém, em um ambiente chamado cenáculo. Só que ali agora não estavam apenas os 12, mas haviam 120 homens. Fazendo sabe o quê? Buscando e esperando pela promessa do derramamento do Espírito. Buscando e esperando. Sabe por que muitas vezes ficamos frios espiritualmente? Porque deixamos de buscar e deixamos de esperar. A fé cristã, irmãos, ela é baseada na espera. Hebreus capítulo 11 nos diz que a fé, não precisa colocar não, João. A fé é o firme fundamento, é a certeza daquilo que os olhos não podem ver, mas se espera. E nós estamos à espera daquele que os anjos declaram Maranata, aqueles que em Apocalipse diz que o Espírito e a noiva dizem vem. Vamos continuar, versículo 2 do capítulo 2. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo,
e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Não sei se nos primeiros dias eles começaram de pé ali orando, né? Rodeando aquele lugar, caminhando. Mas o fato é que eles não desistiram, não cessaram de buscar e esperar. E quando o Espírito veio, eles já estavam sentados, já estavam rendidos, entregues. As suas forças provavelmente já tinham se esvaído, porque eles estavam ali há dias, irmãos. E o Espírito veio sobre eles, e todos ali foram cheios. Certa vez eu ouvi alguém dizer assim para mim: pastor, quero muito viver as experiências que o senhor tem vivido e que o senhor viveu. Outra vez eu ouvi uma pessoa falar para mim assim, um jovem: quando eu ficar mais velho eu quero ser como você. Eu disse para ele assim: cara, o que Deus tem para você pode ser que seja maior do que eu estou vivendo, mas deixa eu te dizer uma coisa: para viver e chegar onde cheguei, e para estar vivendo o que estou vivendo hoje, eu precisei ser muito resistente. Sabe o que isso significa, irmãos? Você já viram o caroço da azeitona como é duro? Alguém consegue quebrar no dente aqui? Mas você sabia que o azeite vem dali? O azeite não vem da carne da azeitona, o azeite vem do caroço. E nem mesmo o azeite resiste à pressão, irmãos. O azeite não, o caroço da azeitona. Mas não é com a gente que nós precisamos ficar preocupados, mas é com o Espírito. É querer o Espírito, é querer ser incendiado, cara. Nós vemos aí tantos homens na história, gente, homens que marcaram a história. Podemos citar uns poucos aqui. Vou nem citar muito lá atrás não, vamos citar mais agora, próximo. Billy Graham, um cara incendiado do Espírito, com uma mensagem evangelística, de poder. Kenneth Hagin, estou falando aqui, ó, tá? Século 20, logo aqui atrás. Um homem tão cheio do Espírito, irmãos, que ele não precisava tocar em pessoas. As pessoas recebiam o poder de Deus e eram curadas, transformadas. Ossos voltavam para o lugar, assim como aconteceu comigo. Cânceres eram curados, sumiam, desapareciam. Colunas eram ajeitadas. Lepras iam embora, surdez iam embora. Estou falando aqui bem pertinho da gente, irmãos, bem pertinho do tempo em que nós estamos vivendo. Não vou nem dizer há um século atrás, até porque Kenneth Hagin faleceu em 2017. Há mais ou menos 10 anos atrás, irmãos, já havia alguém cheio do Espírito que estava marcando a história da igreja na face da terra. Pode ser que esse assunto aqui pareça desinteressante para você, mas eu preciso trazer isso aqui. Sabe o que aconteciam com esses homens? Eles oravam, buscavam, jejuavam. E nós, irmãos? Nós só queremos um banquete, um bolo, um churrasco, uma pizza. Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E de repente Deus está te chamando para você matar a tua carne de uma vez, cara.
Fazer um propósito aí, sei lá, 21 dias aí, jejum de Daniel, frutas, legumes e cereais, grãos. 21 dias de jejum de Daniel. O jejum de Daniel é para a revelação e manifestação do poder de Deus, cara. Pode ser que o Senhor esteja te chamando para um jejum aí, sei lá, de 3 dias. Jejum de 3 dias, irmãos, é para favor de Deus. Lembre-se de Esther. Peça para que o povo jejue comigo 3 dias e 3 noites. Nada comam, nada bebam. Faça isso com, como é que fala lá? Com controle. Observe seu corpo. Mas um jejum de 3 dias, irmãos, é para a manifestação do favor de Deus, cara. Gente, está tudo aqui, cara. E a gente não atenta para isso. Vamos lembrar de Mesaque, Sadraque, Abidnego e Daniel. Foram para a Babilônia, sendo sábios, formosos, conceituados na Babilônia. Disseram: não queremos comer das iguarias do reino, só iremos nos alimentar com frutas, legumes, verduras. Não queremos pão com fermento, não queremos vinho. E o que se manifesta para eles? Mesaque, Sadraque e Abidnego viram o poder de Deus, irmãos. Ontem eu me queimei aqui com o simples calor da broca da furadeira. Os camaradas foram inseridos dentro de um incinerador aceso 7 vezes mais do que geralmente era aceso. O jejum desses camaradas manifestaram o poder e a guarda de Deus, cara. Ao ponto de que quem olhava do lado de fora da fornalha via um outro ser lá dentro, com a semelhança de um homem que não era nenhum deles. O jejum manifesta, cara, o poder de Deus. Manifesta aquilo que nós achamos que não existe, irmãos. Deus tem coisas grandes a manifestar a nós. Clame a mim, te responderei e te mostrarei coisas grandes que você ainda não conhece. Existem tesouros espirituais que estão no interior de Deus, nas profundezas de Deus, para serem manifestos a nós. Mas para isso nós precisamos querer, irmãos. Meu Deus do céu, eu espero que você esteja entendendo isso. Lesui alabashoni asui kandalai asei denai. Rosondi koloshui de pandarás. Para a gente poder finalizar, eu acho, Efésios capítulo 5. Meu Deus do céu. Eu me lembro quando eu era mais novo, irmãos. Eu fiz um jejum só de massas e pão, massa, macarrão, tudo que era, mas tudo que tinha farinha, fermento, eu fiz um jejum. E além de jejuar todos os dias, de 9 da noite a 1 da tarde, ok? Jejum 0. E um belo dia eu subi a montanha que tem lá perto da casa da minha mãe. E eu subi em jejum, né? Já estava sem comer massas já há um tempo, sem comer pão, então, e estava em jejum de tudo, porque era de manhã.
E fui para lá com o meu violão. De repente eu comecei a ouvir, irmãos, como um chocalho. Fazia assim mesmo. Assim, desse jeito. Acho que eu estou fazendo a sonoplastia legal, né? Eu comecei a gelar e me arrepiar. Sozinho. No alto da montanha. Com o violão. Eu estava sentado em cima de uma pedra, mais ou menos da altura desse tambor aqui, assim. De repente eu vi o mato se mexer assim, irmãos. E o barulho. E o mato se mexendo, se mexendo. E eu ouvi uma voz: sai daí, Satanás quer te matar. Então peguei o violão e desci correndo. De repente eu escuto um barulho atrás de mim, como algo sendo arrastado. E quando eu olho, irmãos, tinha uma serpente. Acho que era mais do que daqui na parede, assim. Acho que aquilo, não sei, era uma cascavel, alguma coisa. E fui embora. Deus me livrou. Já contei a história aqui de quando estava lá fazendo a fundação da casa da minha mãe. E eu estava dentro do barraco de obras almoçando. Estava num propósito de jejum, oração também. E de repente eu ouço uma voz falando 3 vezes: sai, sai, sai. E eu sinto um impulso nas minhas costas, me jogando para fora do barraco. E na hora que eu saio do barraco, eu sou lançado lá do lado de fora. Cai um tronco maior do que eu, de ponta assim, ó, blum, exatamente onde eu estava sentado. Umas senhoras estavam carregando um tronco lá em cima no alto da montanha. O tronco escapuliu da mão delas e desceu, e foi exatamente onde eu estava. Irmãos, o mundo espiritual, ele é real demais. Efésios 5, versículo 15, vamos ler até o 21. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vou repetir. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábio. Uma palavra de sabedoria está sendo liberada para nós aqui. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E o Senhor está nos dando oportunidades aqui, irmãos, de sermos alinhados com o céu. Não estou falando da mensagem de hoje apenas, estou falando de todas as mensagens que têm vindo esse mês. A minha sogra, a palavra do André na virada, a minha palavra na virada, as pregações que vêm vindo. Deus está nos dando oportunidades, e nós precisamos ser sábios de aproveitá-las. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Tudo está ligado a isso, irmãos. Compreendermos a vontade do Senhor, cara. Nós quebramos a cara constantemente porque nós não procuramos entender a vontade do Senhor, cara. Cara, não é que eu e você vamos ser marionetes de Deus, ok? Deus nos dá a liberdade de escolha, mas Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o que é mais próspero e abençoador para as nossas vidas, cara. E nós precisamos procurar essa vontade, compreender essa vontade. Versículo 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Isso aqui é um ponto muito importante. Porque o vinho, irmãos, está ligado, estou falando nem da bebida, ok? Mas está ligado a tudo aquilo
que para nós parece ser bom, parece ser prazeroso. A palavra nos diz o quê? Existem caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons, mas no fim são caminhos de morte. E não vamos falar aqui apenas sobre pecado, que muitas vezes se fala só sobre pecado nesse contexto. Mas existem coisas que nós fazemos, que até são coisas boas, mas não é guiada pelo Espírito, é guiado por aquilo que nos traz satisfação e prazer. Aquilo que a gente acha assim, eu vou fazer isso, vai ser bom e eu vou me sentir muito bem. Não é guiado pelo Espírito, é guiado pelo vinho. Vocês estão entendendo isso? E aqui Paulo diz que esse vinho traz a libertinagem. Libertinagem é diferente de liberdade. Porque a liberdade só está onde o Espírito de Deus está. A palavra nos diz que onde o Espírito de Deus está, há ali a liberdade. O vinho traz libertinagem. O vinho te permite fazer o que você quiser e bem entender, ainda que isso seja uma coisa boa. Mas o Espírito te dá a liberdade de compreender a vontade de Deus, e você vai fazer aquilo que é bom e que era realmente para você fazer. Vamos lá. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aqui eu finalizo, irmãos. Por que muitas vezes nós queremos nos encher disso que traz libertinagem para nós, enquanto há uma fonte inesgotável que nos leva à liberdade? Para muitos irmãos, às vezes até para pessoas daqui da igreja mesmo conhecendo o nosso coração, mesmo conhecendo a forma como a gente caminha, para muitos a igreja é um cabresto. Mas para os que entendem, cara, é liberdade. Só que existem pessoas que não conseguem, não compreendem esse nível de liberdade. Nós temos liberdade para tudo, irmãos. Mas eu prefiro usar essa liberdade para ser livre em Deus e decolar nas asas do Espírito. Se encharquem do Espírito, irmãos. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. É que os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo. É que os seus filhos sejam cheios da sua glória. É que seus filhos sejam encharcados pela sua presença, cara. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, toma nossas vidas, Espírito Santo. Eu quero orar, tranquilo, mas quero orar, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que essa palavra traga a nós uma consciência, Senhor, de que podemos, Senhor, buscar algo mais profundo, Deus. Que sejamos encharcados pelo Espírito, Senhor, e não por aquilo que nos traz satisfação e prazer, mas que aquilo que nos traz satisfação e prazer seja compreender a vontade do Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite e por essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe você que está na internet. Temos cultos aqui às quintas,
às 19h30 e aos domingos às 19 horas. Por enquanto, separe um dia, venha estar conosco. Deus te abençoe.